Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o vereador José Alberto Lima Filho, que chegou à Câmara pela primeira vez este ano com 1.527 votos. Ele também foi secretário de Inovação no governo de Augusto Castro e foi candidato a deputado estadual com uma votação expressiva, mais de 23 mil votos, né? Quase 42. Quase 42 mil votos. Quase 42 mil votos. Só aqui em Itabuna foram quase 17, Kleber. Quase 17 mil, né? A sua experiência na política começou agora? Começou com essa experiência da candidatura para deputado estadual em 2022. E aí você foi tomando gosto? Na realidade, a primeira vez que eu fui candidato foi em 2022. Mas eu já atuei como assessor político, nos bastidores da política, na assessoria jurídica de campanhas políticas, desde o ano de 1992. Desde quando eu tinha 17 para 18 anos, eu já mexia com política. E quando eu me formei em Direito, também minha atuação foi nessa área. Então, apesar de nunca ter sido candidato até 2022, eu sempre tive uma atuação nessa área. Essa semana você promoveu uma audiência pública sobre a questão do desenvolvimento de Itabuna. A questão do desenvolvimento de Itabuna me preocupa, porque a cidade, ela tinha, no censo de 2010, em torno de 210 mil habitantes em média. Caiu para 198, uma perda de 8,6% da população em média. E a cidade é a 161ª do país em população. Em compensação, a terceira, era a terceira da Bahia, hoje é a 7ª em população. E o que acontece? Nós somos o 43º PIB da Bahia. E quando a gente vai no Brasil com um PIB de R$20 mil por pessoa, nós temos 3.168 no Brasil em renda. Quer dizer, estamos na metade mais pobre do Brasil. E você vem com essa proposta desse desenvolvimento. Por que essa estratégia de desenvolvimento? O que é que você viu no horizonte? O que me motivou, Kleber, foi justamente porque com esses primeiros 4 anos da gestão do prefeito Augusto Castro, Augusto teve a coragem de tocar em pontos estratégicos da nossa cidade, né? Itabuna tinha uma carência muito grande, e ainda tem, né? Estamos avançando na área de infraestrutura, na área de mobilidade, né? De logística. E Augusto começou uma série de investimentos, de programas para poder asfaltar as ruas da cidade, né? Melhoramentos de manutenção de prédios e espaços públicos como posto de saúde, escolas, praças, mobilidade. Então isso começa a movimentar a economia, isso começa a gerar oportunidades para a nossa cidade, e nós temos agora que aproveitar essas oportunidades que estão sendo geradas e começar a discutir o que é que precisamos fazer, porque ainda há alguns gargalos, isso foi discutido na audiência pública de quarta-feira, alguns gargalos do ponto de vista da legislação, do ponto de vista ainda no avanço de infraestrutura. O prefeito também, né, implementou o programa Mais Água, que vai aumentar a oferta de água nas casas da população itabunense. Isso também vai favorecer quem for fazer investimentos aqui, porque quem vem fazer investimentos em qualquer cidade, ele precisa, no mínimo, de alguns requisitos. É uma legislação tributária que lhe dê segurança jurídica, é uma legislação menos burocrática para tratar dos negócios, é água, é energia, é mobilidade, é infraestrutura para poder escoar a produção. Então, como Itabuna está passando por um momento como esse, a gente tem que aproveitar esse momento, discutir esses gargalos para nós resolvermos essas situações e dar oportunidades para que o ambiente de negócio na cidade como um todo melhore, e aí te proporcione, né, isso que a gente busca, que é o desenvolvimento econômico da cidade, Itabuna possa voltar a crescer, possa gerar renda, possa gerar empregos e, no final das contas, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Se falou lá na criação de um complexo logístico aqui em Itabuna. Como é que está a ideia desse projeto? O que é que já foi feito? O que é que vai ser feito ainda? Ele está umbilicalmente ligado à questão dos investimentos que estão sendo feitos na ferrovia de integração Oeste-Leste e no Porto Sul, né? Nós estamos com uma situação aí que parece que a Bamin não vai conseguir concluir a obra e vai ter que passar a operação para uma outra empresa, e a gente está também acompanhando esse processo junto ao governo do estado, junto ao governo federal. E o polo de logística justamente é porque Ilhéus não vai ter condição de armazenar tudo que chegar para poder escoar através do porto. Então Itabuna pode se beneficiar criando um polo de logística aqui, um porto seco,
né? E a partir daí a gente se beneficiar também com esse sistema modal que envolve o Porto Sul, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a duplicação da Ilhéus e Itabuna, né? Tudo isso a gente vai aproveitar essas oportunidades. Então, Iquipé existe já o terreno destinado para isso, existe já um projeto para a construção, mas ele está, né, relacionado a essa questão do Porto Sul e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Agora, Itabuna também tem outro problema. 39% da população de Itabuna vive do Bolsa Família. E a renda per capita é R$20 mil. Como mudar esse perfil de renda e de inserção econômica dessa população? É uma realidade que a gente acaba encontrando também no país como um todo, né? Eu acho que essa realidade se muda, Kleber, justamente promovendo o desenvolvimento econômico, promovendo oportunidades para que a iniciativa privada possa empreender, possa gerar renda, possa gerar emprego e as pessoas, né, saiam dessa dependência do Bolsa Família, dos programas de renda mínima do governo federal, para que a gente tenha cada vez mais uma sociedade empreendedora, uma sociedade inovadora, criativa, para que a gente possa gerar renda e emprego na nossa cidade. Nós temos uma base física interessante, 2 universidades, uma federal e uma estadual, temos várias faculdades, centros de ensino superior, quer dizer, Itabuna tem essa massa crítica para essa retomada do desenvolvimento. Agora, por exemplo, vocês já discutiram sobre, vocês falaram até na reunião, que além dessa audiência, poderia ser um simpósio, um seminário, para ampliar esse debate. Isso está na sua agenda, de que forma? Sim, porque é uma discussão e um debate tão amplo e tão importante que ele não coube dentro de uma audiência pública. Né? Nós passamos lá mais de 3 horas e meia discutindo esse tema e ainda foi insuficiente, porque pessoas queriam falar mais pessoas queriam falar, pelo adiantar da hora, outros acabaram até saindo. Então surgiu a ideia lá da gente criar um seminário, um simpósio, de um dia todo pelo menos, né? Entre uma manhã e uma tarde, com alguns palestrantes, com a participação também da contribuição de algumas entidades aqui do nosso município, para que a gente amplie essa discussão. Porque o que a gente fez lá, Kleber, foi o início de um processo. Eu sei. Né? A gente começou essa discussão e a gente precisa agora avançar. Eu estou me debruçando, eu não tive tempo ainda, vou me debruçar sobre a audiência como um todo. A gente vai elaborar um relatório final para apresentar para a sociedade, com alguns encaminhamentos desses gargalos e das sugestões de soluções que a gente pode adotar, o poder público como um todo, mais ou menos iniciativa privada, e a gente vai continuar com essa discussão até que a gente, de fato, né, consiga recolocar Itabuna no trilho do desenvolvimento. Qual a articulação que já existe, por exemplo? Hoje vocês falaram lá que havia uma articulação governo federal, estado e município, né? E União. E a iniciativa privada, como se insere nessa parceria? A gestão do prefeito Augusto Castro, ela é muito bem relacionada com o governo do estado, muito bem relacionada com o governo federal. Haja vista já os investimentos que o governo do estado vem realizando aqui no município, com o governo federal também. A gente está na iminência agora de ter a duplicação da BR-415, ali da entrada de Itabuna, vindo de Bicaraí, a duplicação lá de Ferradas até o viaduto Paulo Souto, e é um trecho que, acontecendo essa duplicação, vai dar mais mobilidade para a nossa população, através do governo federal, com a parceria aqui com o município. A iniciativa privada, ela entra a partir do momento que o poder público cria as condições favoráveis para melhorar esse ambiente de negócios. Por exemplo, nós discutimos muito lá a questão da legislação, sobretudo da legislação que é muito burocrática para se abrir uma empresa, para se conseguir um alvará, né? Teve relatos lá, testemunhos de dificuldade de empresários se abrir um empreendimento na cidade, justamente porque a legislação ela não contribui. Então a iniciativa privada vai passar esse feedback para a gente vai tentar resolver através do poderes públicos e a partir daí criar um ambiente de negócio cada vez melhor. O jurista Harrison Leite falou das mudanças que estão tendo no regime fiscal do Brasil. De que forma isso pode ajudar e de que forma isso pode atrapalhar esse processo de retomada do desenvolvimento? Como ele bem colocou lá, é um especialista na área financeira e tributária. Atrapalha a partir do momento em que a nova reforma tributária ela diminui as possibilidades dos municípios concederem incentivos fiscais, né? O ISS e ICMS vão ser integrados no único imposto, que é o IVA, e isso diminui muito a margem do município de estar fazendo essas concessões fiscais. Mas também há instrumentos que a gente pode, né, trabalhar dentro da legislação tributária para criar incentivos para o empreendimento e para a atração de investimentos
de fora também para o município. Outro ponto, Cleber, que eu acho muito importante a gente discutir muito pouco lá no dia, justamente porque não teve tempo, é a questão da lei de ciência, tecnologia e inovação aqui para o município de Itabuna. Porque isso vai gerar oportunidade de negócios, vai gerar também ferramentas, instrumentos para que a iniciativa privada possa colocar essa camada de inovação em seus negócios. O próprio poder público vai também se favorecer com isso, e isso tende também a gente conseguindo avançar nessa questão aí, trazer benefícios para a nossa cidade. E criar um polo de informática, de tecnologia em Itabuna, há essa ótica no processo? Existe. Criar um hub de inovação, ou pelo menos um cowork, para que a gente possa tá incubando algumas startups, algumas empresas que queiram fazer. Tem um incubador em Ilhéus, né? Tem, até projeto do professor Alessandro, eu tive com ele esses dias, ele trazer ali para frente da UESC, que tem até um terreno já, ele gostaria de instalar até ali. Ilhéus é um polo, de certa forma, um polo de hardware, né, de equipamentos. Itabuna tem muitos bons programadores, Itabuna tem um potencial de se tornar um polo de software, de criação de sistemas de informática, de programas de informática. E a gente pode, nessa parceria com o Ilhéus, ter um polo aqui na região que possa desenvolver essa área aqui em Itabuna e Ilhéus com benefício para a região do sul da Bahia. Inclusive tem cursos de superiores na cidade que são voltados para tecnologia da informação e tal, com muitos profissionais, inclusive. Muito, a UESC tem um curso bom também, tem outros cursos também, até de iniciativa privada, só curso tem dado aqui, tem um rapaz de São Paulo que a gente teve um contato com ele quando eu fui secretário de Gestão e Inovação. Ele tem até cursos aqui que ele dá para programadores. Então a gente tem condições de avançar muito nessa área. E Itabuna vai ser uma das cidades, se a gente conseguir aprovar essa lei de inovação, né, que aqui na Bahia vai ter a sua lei. Agora, uma coisa que poderia ajudar nesse processo de articulação era sim um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Isso está no horizonte das discussões que vocês estão fazendo? Esse ponto foi tocado lá, um conselho, para poder ter um órgão específico, com esse olhar específico, para que a gente possa, com esse foco, tratar esse tema que é de fundamental importância para Itabuna. Agora, Itabuna tem o seguinte, a economia de Itabuna é 85% mais ou menos da receita do PIB, da geração de riqueza, é comércio e serviço. 15%, 14% é a parte de indústria que é incipiente, né? Nós temos poucas indústrias hoje e as boas que a gente tinha, por exemplo, a Nestlé, transferiu de Itabuna e tal. Nós perdemos esse investimento. E a agricultura, por exemplo, só rende 1%. E nós tivemos os preços do cacau lá em cima, Itabuna era um polo de cacau e não se aproveitou desse processo. Se discute muito essa questão, né? A produção também, ela não tem acompanhado essa questão toda do preço, a produção ainda está baixa. Nós colocamos lá o Dr. João Carlos, né, que é secretário de Agricultura e Meio Ambiente, justamente para discutir a questão da importância também da economia agropecuária, sobretudo da economia gerada pelo pequeno produtor rural. João colocou essas situações lá, que são importantes também para o nosso município. E a gente precisa, de fato, se debruçar sobre esses números, Kleber, porque como você colocou, né, hoje Itabuna basicamente é um polo de negócios voltado a comércio e serviço, sobretudo na área de educação e saúde, né? E a gente discute por que a gente não consegue mais atrair investimentos na áreas industriais. Porque existe um gargalo de infraestrutura, de energia disponível, de água, né, de mobilidade. Então a gente precisa discutir, criar melhor. O aeroporto foi discutido lá, a reabertura do aeroporto Tertuliano Guerra de Pinho. Não pavor de grande porte, obviamente, porque a gente tem o aeroporto de Ilhéus aqui, que inviabiliza uma operação desse porte, mas ele comporta aviação empresarial, ele comporta aviação de táxi aéreo, comporta transporte de valores, UTI móvel. Então a gente teria um ganho muito grande se a gente conseguisse reabrir o aeroporto. Isso está na pauta do prefeito. O prefeito já determinou que, sobretudo, a Secretaria de Infraestrutura, com a doutora Sônia, pudesse fazer um estudo técnico da viabilidade da reabertura do aeroporto. E a gente precisa fomentar e diversificar essa base econômica de Itabuna para que a gente não fique dependente apenas do polo de serviço. E a cidade também não tem investimentos estruturantes, né? O último grande investimento estruturante que eu vi na cidade nos últimos 20 anos, 25, depois da crise da vassoura,
foi o shopping, que gerou em torno de 1.000 empregos, 900 empregos, mas ao mesmo tempo esvaziou de alguma forma o comércio perdeu densidade com o shopping, sabe? Eu acho que Itabuna também precisa de investimentos estruturantes. E quais seriam esses investimentos, quais seriam as áreas, né, que a gente poderia ter? Por exemplo, nós temos 2 equipamentos que são elefantes brancos. É o centro de convenções da cidade, que seria junto do teatro, foi paralisado as obras. É um equipamento que podia ser retomado. A outra coisa é o Parque de Exposições Antônio 70, que é um espaço da cidade que não é usado, é subutilizado, é um grande elefante branco, e poderia ser um espaço de feira, de eventos, uma praça de alimentação funcionando, uma área de lazer que a cidade não tem e tal. É fantástica a colocação, Kleber. A questão do centro de convenções, acho que é uma necessidade que uma cidade como Itabuna tem, porque o teatro ele não comporta exposições, feiras, porque o teatro é apenas o auditório. Então a gente precisa de um espaço de centro de convenções, porque qualquer cidade que é polo de negócio, ela precisa ter um espaço, né, para feiras, para a realização de outras atividades desse esporte. A questão do parque de exposição, a gente não chegou a colocar lá, mas é extremamente importante. Ali nós colocamos a questão do centro comercial, com essa ideia também de transformar o centro comercial em um centro de cultura Grapiúna, um centro de cultura aqui da nossa região, né? Revitalizar aquele espaço ali do centro comercial. Mas eu acho que essa ideia da revitalização também do parque de exposições é essencial para a nossa cidade, porque ali é um espaço, hoje em dia, infelizmente, são 6 hectares aquela área ali e tudo. Essa semana mesmo eu estava vendo, por exemplo, Sorocaba, que é uma cidade que eu já conheço, já estive lá várias vezes. Sorocaba inaugurou um parque de energia solar de 5,5 hectares. Foi até anunciado aqui agora, parece que vai haver um investimento aqui em Itabuna nesse porte. Mas, se não me engano, ainda de 1 hectare, parece. Né? Um empresário comprou uma área e vai construir uma indústria de energia solar para poder comercializar essa energia que será produzida. E também falando do ponto de vista do poder público, você falou de obras estruturantes. Do ponto de vista do poder público, como eu falei, a gestão de Augusto ele tem tocado nesse ponto. Né? Só alguns exemplos. Por exemplo, é a questão das pontes. Né? Nós estamos hoje com 4 pontes ligando os dois lados da cidade. Com os projetos que nós temos aí, nós provavelmente vamos passar para 8. Tem aquela ponte ali perto do Cidadele. Tem a ponte que já foi dada ordem de serviço, que vem pela extensão da Amélia Amado, caindo ali no Conceição. Tem uma que está projetada, vindo da Bandaneira, caindo lá perto da Manuel Chaves. E tem também a ponte lá de Itamaracá, que já também está em fase já de quase de ordem de serviço pelo governo do estado. Tem o viaduto vindo ali pela Princesa Isabel, caindo pela Beira Rio ali. E vai se abrir mais a Avenida Princesa Isabel com uma pista para cada lado. E tem um projeto também de estender a Amélia Amado, lá pelo final, pela Cavalaria ali, saindo numa avenida nova que vai desembocar na BR-101. Também todo o processo de revitalização da orla do Rio, né, da região da Bandaneira, na região dali da Vila do Prado. Então são obras que umas já estão iniciando e outras já estão projetadas para acontecer. São obras que acontecendo e de fato vão acontecer, vão mudar a cara da nossa cidade. A secretária Sônia Fontes anunciou até 11 quilômetros nas 2 margens do rio. Hoje só tem 2,5. Isso. Vai dar tempo para fazer isso em 4 anos? Tomara que dê. Se não der, gestão pública ela tem que ser continuada pelos próximos gestores, né? Os projetos estarão aí, boa parte já tem recurso alocado, que são oriundos do financiamento junto ao Banco Fomplata. Né? Já o governo do estado, junto com o município, já está fazendo aquela orla ali pela Vila do Prado, caindo lá na extensão da BA 645. Também tem a revitalização, como falei, da Bandaneira ali, do lado da Bandaneira, que é um projeto muito bonito, quando saírem as casas para realocar aquelas famílias ali. Então eu tenho esperança que de fato Itabuna tem essas obras estruturantes que irão melhorar não só a questão da mobilidade, da infraestrutura, mas vão criar espaços que também irão proporcionar lazer, entretenimento, melhorar a qualidade de vida da população e também gerar renda e gerar emprego. Como você tem interesse nesse seminário, a gente pode falar até com o Barbosinha para a TVI apoiar o seu projeto. Ótimo, ótimo. Eu posso até falar com ele e eu acho que ele seria um aliado, porque ele é empresário, tem interesse nisso aí também, entendendo? Que eu acho que quem é empresário tem que pensar na comunidade, como eu, como cidadão, também tem que pensar nesse bem-estar.
E agora, quais são os passos depois dessa audiência? Como eu falei, agora a gente vai se debruçar um pouco sobre o que aconteceu, né? A gente vai criar e elaborar um relatório, que esse relatório vai conter alguns encaminhamentos, onde nós iremos destinar a quem de direito, a quem tiver a competência para resolver, sobretudo ao Poder Executivo, mas também terá alguns encaminhamentos para o governo do Estado, para o governo federal, para a própria iniciativa privada. E depois a gente pensa em fazer um seminário, e talvez a gente teve uma ideia lá de daqui a um ano, mais ou menos, a gente fazer uma nova audiência pública para a gente ter uma métrica de como a gente está hoje, de como a gente vai estar daqui a um ano, se de fato avançou, se não avançou. Isso é muito importante. Estabelecer os eixos de ação. É importante ter uma métrica. Indicadores para monitorar, como está o resultado. Isso. Tudo. E aí a gente pensa, Kleber, nesse sentido aí, para que não fique apenas uma discussão solta em audiência. A gente tem encaminhamentos, a gente acompanha isso e de fato a gente consiga dar passos à frente. Zé Alberto, o nosso tempo é limitado, é tudo contado, e eu lhe agradeço sua participação, elogio o seu trabalho, espero que ele tenha sucesso, porque eu voto pelo sucesso, pelo desenvolvimento de Itabuna, e não só de Itabuna, mas da região, porque a gente vive numa região, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Mas, antes de terminar, vou indicar um filme, a série Adolescência, da Netflix. São 4 capítulos, a história de um menino de 15 anos que matou um colega. E os pais, os investigadores e os psicólogos e tal vão ouvir esse menor para saber as causas dessa violência e dessa coisa. É um tema atual e só na Inglaterra ele teve uma audiência de 6,5 milhões de espectadores no primeiro capítulo, né? Agora, para quem quiser ler um livro também e tal, um livro Nietzsche, uma biografia, a biografia de uma tragédia, de Rüdiger Safak, com tradução de Lia Luft. É um trabalho de peso, mas interessante para quem gosta de filosofia. Bom final de semana.